Na sua fase de bondade, generosidade para tentar reduzir a violenta pressão bolsonarista, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, autorizou na semana passada a libertação dos 2 últimos oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal que ainda estavam presos por envolvimento direto nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O relator do processo contra os ataques à democracia, às instituições democráticas, concedeu liberdade provisória ao tenente Rafael Pereira Martins e ao major Flávio Silvestre de Alencar. Segundo relembra uma matéria da Folha, toda a cúpula golpista da Polícia Militar do Distrito Federal já foi solta. O último deles tinha sido o coronel José Eduardo Neme Barreto, ex-comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar, que deixou o presídio 3 de maio passado. No fim de março, os coronéis Clepter Rosa Gonçalves, ex-comandante-geral, Fábio Augusto Vieira, ex-comandante-geral, e Marcelo Casimiro Vasconcelos, ex-chefe do 1º Comando de Policiamento Regional, foram beneficiados, também foram soltos. No caso dos 2 oficiais liberados agora, eles não podem sair do Distrito Federal, devem se apresentar todas as semanas à vara de execução penal, vão usar tornozeleira eletrônica e devem ficar em casa à noite e aos finais de semana. Além disso, os passaportes desses 2 ficam cancelados, bem como os documentos de porte de arma de fogo ou registro como CAC, os famosos colecionadores, atiradores e caçadores. Por fim, ambos também não poderão usar redes sociais ou manter contato com outros envolvidos nos atos de vandalismo de Brasília. Essas foram as medidas cautelares. O tenente Rafael Pereira Martins era o responsável pelo comando do 1º pelotão da tropa de choque da PM, contingente que estava próximo ao Supremo Tribunal Federal e que, como mostraram várias imagens, abriu suas linhas e não enfrentou os golpistas. Já o major Flávio Silvestre foi preso 2 vezes. Na primeira, em fevereiro de 2023, logo depois dos atos golpistas, foi detido por ter sido flagrado pelas câmeras de segurança do Congresso Nacional, desfazendo a linha de tropa de choque que comandava nas dependências da casa. Ele foi solto pouco tempo depois. Em maio de 2023, porém, ele voltou a ser alvo da Polícia Federal, que encontrou mensagem enviada por esse oficial em dezembro de 2022, em que ele dizia: na primeira manifestação é só deixar invadir o Congresso Nacional. Isso foi ele que disse. Descreve isso. Todo esse relato foi descrito pelo jornal Folha de São Paulo. Na sua amável decisão de soltura, o ministro Alexandre de Moraes alegou que ambos não colocam mais em risco as investigações sobre a depredação da sede dos 3 poderes e que tem essas medidas cautelares que foram adotadas. Mas ainda há muitas interrogações sobre a preparação daquela ação golpista, incluindo o que foi feito antes, os bloqueios das rodovias, os acampamentos nos quartéis do Exército, entre outras investidas terroristas. Recentemente, por exemplo, o próprio coronel José Eduardo Neme expôs que houve um racha entre a Polícia Militar e o Exército durante os acampamentos no quartel-general em Brasília. Conforme postagem do site Metrópolis em maio passado, durante uma audiência do processo, ele foi categórico a afirmar que a tentativa de golpe não aconteceria se o acampamento fosse desmobilizado, o que não ocorreu, segundo ele, porque o Exército não queria a prisão dos que estavam ali. Tinham vários familiares de oficiais do Exército no acampamento, disse Neme. Ele também não poupou críticas à forma como o Exército afastou a Polícia Militar do local e permitiu até crimes de menor potencial ofensivo no acampamento. A Polícia Militar do Distrito Federal não era bem-vinda pelo Exército no policiamento do dia a dia. E era constrangedor para a gente ficar ali fardado, vendo infrações de trânsito, vendo ordem jurídica ser afetada. A gente era impedido de fazer qualquer coisa. Eu não entendia a resistência do Exército na ocasião, mas fui entendendo. Não queriam a gente ali porque tinham vários oficiais da reservas, vários familiares ali. Não queriam deixar de ter o controle e ver gente presa. Isso me deixa completamente irresignado, afirmou o ex-comandante de operações da Polícia Militar de Brasília. O
coronel também relatou ter manifestado essa indignação em ofícios, reuniões com o Exército, com o Ministério Público Federal e com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Mas não foi tomada nenhuma providência. Neme chegou a ficar 460 dias preso, tendo solicitações de liberdade provisória negadas, mas recebeu autorização para voltar para casa agora, dia 3 de maio. O coronel teve prisão preventiva decretada em 1º de fevereiro de 2023, efetivada 6 dias depois e, posteriormente, reavaliada e mantida por meio de 10 decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, complementa a matéria do site. Todos eles foram soltos, mas olha só as acusações que ele fez. Ele fez acusações gravíssimas ao Exército, familiares de oficiais da reserva e da ativa que estavam participando daquele acampamento golpista, naquela incubadora de terroristas, como definiu na época o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino. Ou seja, tem muita coisa ainda para ser apurada. E esses militares, no caso esses oficiais da PM de Brasília, ex-oficiais, agora todos liberados. Estranho, né?